a gente está muito acostumado a ser impactado, né, principalmente hoje com as redes sociais, com casos de sucesso que acontecem do dia para a noite. Isso não é verdade, assim, é raríssimo, né? Normalmente as empresas que a gente admira e que crescem, elas têm décadas de existência, então não tenha pressa de construir o seu caminho. Olá pessoal, começa aqui o Filó, podcast da Conexão. E aqui a gente conecta mesmo porque sempre traz, né, alguém muito interessante para bater papo, conversar sobre o mercado, sobre um setor que muitas vezes a gente desconheça e, sem dúvida alguma, conseguimos aí aprender, agregar conhecimento nessas conversas que sempre são aí bem descontraídas e saborosas e também enriquecedoras. Habib, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Fala, Habib, tudo certo? Por aqui tá friozinho, viu, Habib? Tá um Ai, nem friozinho fala. que tá difícil. Então, já tô até com o meu chazinho aqui para acompanhar bem a conversa. E vamos lá, Habib, que hoje o convidado aí também vai ser muito bacana, viu? É verdade, a gente pedia frio, né? Tava muito quente, pedia frio e o frio chegou chegando, né? Chegou para marcar presença. Habib, olha, eu não sei se essa é uma boa comparação, mas eu acho que o setor do nosso convidado é quase uma commodity, né? Porque, enfim, não há quem, né? Direto ou indiretamente, não precise dele no dia a dia, na vida, né? Em geral. Quem que é o nosso convidado, Habib? O convidado de hoje é o Marcelo Prata, lá também de Piracicaba. Ele é empresário, ele é cofundador da Resale, o maior outlet imobiliário do Brasil, que ele vai explicar mais para frente aí o que é. E é empreendedor especialista em crédito e mercado imobiliário. E como consultor, ele é colaborador de importantes veículos da mídia, como o Globo News, Exame.com, Folha de São Paulo, Jornal Valor Econômico e muitos outros. Marcelo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou me sentindo em casa, ainda mais sabendo que vocês têm um pezinho no interior. Gosto do interior de São Paulo, gosto do interior, e isso já conta muito. Estou bem acompanhado aqui nesse papo. Com certeza, e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, viu, Marcelo? É uma grande honra aí ter você para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Mas aqui a gente começa já, como a gente brinca, arrancando a pinta. O que quer dizer isso? Contando a biografia. Então, se apresenta um pouquinho, traz um pouco dessa sua trajetória, lá de trás até os dias atuais. Eu me descobri que, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sou empreendedor, né? Então, assim, nunca pensei em outra carreira que não fosse empreender. Eu achava que isso era um mérito, até descobri que acho que isso é uma patologia. Um estudo da Universidade de Princeton, uns anos atrás, descobriu que alguns camundongos, que segundo eles, né, conseguiam fugir das armadilhas que eram montadas ali para eles, tinham um gene duplicado e eles atribuíram isso ao gene como sendo o gene do empreendedorismo. E eu achei interessante, eu falei, é uma patologia mesmo, né? Um defeito genético que faz a gente tomar mais risco do que a maioria. Nunca me vi fazendo outra coisa a não ser empreender. Então, desde muito cedo, né, tive meus negócios próprios, comecei com 17 anos, e como se pode imaginar, assim, é uma loucura, uma montanha-russa essa vida, né? Já fiz de tudo um pouco, empreendi em vários setores, desde comércio, indústria, e isso sempre teve muito a ver com, né, a minha paixão por vender, por ter contato com o público e principalmente por executar as coisas, né? Depois de surfar várias ondas em vários mercados, me dei bem em alguns, quebrei em outros. Há 20 anos decidi entrar no mercado imobiliário, fui ser corretor de imóveis, tive algumas experiências nesse setor, com imobiliária, como corretor, até descobri que lá em 2000, 2004, mais ou menos, assim, esse mercado estava começando a ganhar mais força aqui no Brasil com a entrada de crédito imobiliário, então ali deixando, né, de ficar concentrado na mão da Caixa, que era o maior banco de crédito imobiliário, ainda é, mas na época era o único, né? E aí eu surfei muito essa onda da entrada dos bancos privados, trabalhei do outro lado, né, com quem concedia crédito para as pessoas adquirirem a casa própria, me especializei nisso, então foi aí que eu adquiri toda a minha bagagem em crédito imobiliário, me aperfeiçoei no mercado imobiliário, fundei uma startup lá em 2012, 2009, a Canal do Crédito, que era um marketplace de crédito imobiliário, uma das primeiras fintechs aqui no Brasil. Depois, em 2014, captei investimento com fundo, foi uma experiência riquíssima, né? Porque até então eu sempre tinha voado sozinho e foi minha primeira
meu primeiro voo acompanhado de gente muito boa, né, com fundos de investimento, fundos de venture capital. 2014 para 2015, o fundo saiu da empresa, eu recomprei o negócio e logo na sequência fundei a Resale, até para surfar a onda da ausência de crédito. O crédito não era mais, né, a gente estava vivendo a crise ali do segundo mandato da Dilma, e aí a Resale nasceu dessa necessidade de pivotar o negócio, né, para que a gente pudesse sobreviver e aproveitar um outro momento, que era o momento da crise e um mercado, então, que precisava acontecer aqui no Brasil, que era exatamente dar liquidez para aqueles imóveis que agora estavam sendo retomados nas operações de financiamento, né? Então, assim nasceu a Resale, vai completar 9 anos agora, uma experiência riquíssima de todas que eu já tive, talvez a mais incrível de todas. Em 2019, vendi um pedaço da empresa para o BTG Pactual, isso trouxe muito mais musculatura para a gente, mas também me ajudou muito a crescer profissionalmente, até porque, como eu sempre empreendi, ao longo da minha vida, eu acabei abandonando a academia, né? Eu optei por ir para o mercado de trabalho, e então eu sempre aprendi muito na raça, mas aí na pandemia decidi que estava na hora de também completar esse ciclo, aí fiz administração pela EBAP, lá da FGV, e aí acho que juntou tudo, né? Experiência de mercado, experiência de vida, a entrada do BTG como sócio e finalmente, né, me graduar trouxe aí uma experiência muito rica, por isso que eu acho que hoje eu estou no melhor momento empresarial, melhor momento de vida, e melhor momento aí de conhecimento para poder surfar os próximos 50 anos pela frente, né, Elias? Com certeza. E só, Habib, um detalhe aqui, em cima do que o Marcelo trouxe, né, relembrou muito bem, naquele segundo mandato da Dilma, que diziam, né, que as empresas que mais cresciam era alugam-se e vende-se, né? Então, justamente né, porque as empresas, né, fechavam suas portas e os imóveis aí ficavam disponíveis. Agora, aproveitando só esse gancho, porque, assim, convidado bom é isso, né? Ele já vai dando gancho para a pergunta que a gente nem imaginava, né? Você falou, eu quebrei, né? Então você teve, né, vamos chamar assim, entre aspas, um fracasso empresarial e muito sucesso também. Como é que se é que a gente pode dizer isso? Qual que é o amargo sabor do sucesso e o doce sabor do fracasso? O que que se aprende com um e o outro? Você sabe que esses dias eu sou mentor lá na IBAP, na FGV, e estou mentorando alguns alunos da graduação e conversando com diferentes perfis, né? E aí a gente estava falando um pouco dessas carreiras, né? A carreira corporativa, né? Que é mais em L, né? Anda de lado, depois ele cresce e assim ele vai galgando as cadeiras. E eu pensei, eu falei, a carreira empreendedora é um W, né? Porque uma hora você está no pico, outra hora você está embaixo, e assim, e você vive isso, né, durante muitos momentos. Eu acho que o pior do fracasso, né, ele ensina muito, né, a gente fala-se muito sobre isso, e é verdade, a gente tende a não cometer os mesmos erros na próxima empreitada, mas acho que a grande dor dele, né, é você minar sua autoconfiança, né? Quando você passa por uma situação de fracasso, a primeira coisa que fica minada, se você apreender a lição, né? Porque tem gente que passa por isso e terceiriza. Não dei certo porque o mercado não estava bom, não dei certo porque o meu sócio era horroroso, né? Mas no fundo, se você prestar atenção, as informações sempre estavam ali. E é isso que é a parte mais difícil, né? Entender que talvez tenha sido fatores externos, né, que causaram isso, fatores internos, talvez, mas ganhar autoconfiança para o próximo, eu acho que essa é a parte mais difícil. E o sucesso, ele está, de alguma forma, muito relacionado a essa questão também da autoconfiança. É muito comum quem tem sucesso se sentir um sabotador, né, porque acho que a palavra não é exatamente sabotador, mas um impostor. Se sente um impostor, isso é muito comum em todas as carreiras, seja de empreendedor, seja corporativa, de achar que está ali sem merecimento, né? Porque, então, acho que você lidar com esses dois sentimentos, né, e trabalhar bem eles é o segredo. Marcelo, você sabe, desculpa, Fábio. Você sabe que eu estava pensando aqui, Marcelo? Eu estava pensando, né? Primeiro, eu sempre lembro quando eu vejo você ou quando vejo seus posts nas redes sociais, do dia que a gente almoçou junto e a gente conversou bastante ali sobre o que a gente estava lendo e tal.
Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Marcelo. Você podia ter desistido de quando você quebrou e falado, pô, essa vida não é para mim, tentei aqui, não deu certo, beleza, bola para frente. Mas não só como você não desistiu, mas como você colocou em prova o negócio dos genes, né? Porque sua filha também é empreendedora e você não falou para desistir, eu acho, né? Porque pelo que eu tô acompanhando nas redes sociais, você incentiva isso. Então, quer dizer, eu queria saber como que é isso, Marcelo. Você sabe que a gente até participou de uma matéria para uma revista Gestão e Negócios, e a matéria era, né, filho de peixe, peixinho é, né? E, e eu comentei isso lá na entrevista para o repórter, que para mim foi uma grata surpresa ela ter ido por esse caminho, né? Porque é, principalmente a família, né? E isso acho que não só com quem empreende, mas com quem assume a carreira como algo importante na vida, até a gente achar o equilíbrio, a gente negligencia outros lados, negligencia família, negligencia filho, tempo de qualidade, né? E então, para mim era assim, talvez não fosse um exemplo que ela quisesse seguir, né? Porque eu falei assim, não, imagina, não acho que seja esse o caminho que eu queira ir. E ela se descobriu também empreendedora, percebo nela as mesmas características que eu tenho, é muito talentosa, faz o que ela faz com muita paixão. Então, aí eu só tive que ajudá-la, né, a trilhar e talvez cometer menos erros do que eu cometi. Mas acho que o gene passou para ela também, então não tem muito jeito. Eu gosto muito, eu amo, sem dúvida alguma, a biografia, Marcelo, porque as pessoas olham hoje, né? E eu É, quero buscar de onde elas vieram, né? Justamente como tudo aconteceu. Então, por exemplo, hoje, né, a Resale, sem dúvida alguma, empresa respeitável, né, se associando à BTG, enfim, né, dentro dos principais das principais instituições financeiras e tudo mais. Mas tudo começou numa salinha, você e o Paulo Nascimento é o sócio, numa sala de 25 metros, né? Então, traz um pouco desse momento dos 25 metros, né? Até, sem dúvida alguma, né? O que aconteceu, o que a gente tem presenciado hoje. esse começo, como ele era um início, um reinício, né? Como eu falei, eu tinha tido a outra empresa, e logo na sequência eu tomei a decisão assim de pivotar o modelo lá. Eu sabia que, né, a gente tinha na época, antes da Resale, essa outra empresa era uma empresa que exigia capital intensivo, e era um momento que estava difícil captar investimento. Eu tinha acabado de sair, né, com recomprar a participação dos meus sócios, então não tinha um bom storytelling para contar para o mercado naquele momento, e ao mesmo tempo tendo os desafios da sobrevivência pela frente, né? Então, assim, tinha recursos financeiros que eu tinha que decidir onde eu ia alocar. Se era empreender novamente, e como eu falei antes, né, assim, saído de uma situação de fracasso, então você está fragilizado naquele momento, mas eu me permiti fazer um primeiro movimento, que foi conversar, né? Fui conversar com amigos, conversar com quem era do mercado, e aí a ideia da Resale surgiu disso, né? De amigos me falando sobre o mercado de imobiliário sob a ótica dos bancos. Então ali eu achei que tinha uma oportunidade. Mas aí, como o gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu falei, deixa eu testar esse modelo. Então, a salinha de 25 metros fez parte desse movimento, que era uma estrutura pequena, enxuta, para que eu pudesse começar a testar essa nova tese, né? Então, acho que a Resale nasceu muito disso, assim, de muito pé no chão, fundamentalismo, né? Para que eu não precisasse de capital intensivo. Não queria vender participação na empresa muito cedo, então a gente começou com muito pé no chão. Foi um ano ali nessa linha de 25 metros, é, fazendo poucos negócios, até que a gente trouxe o Santander, que foi nosso primeiro grande cliente. Até uma história bastante curiosa, foi quando a gente levou quase 9 meses para a gente assinar com o banco, e aí quando a gente assinou, os diretores falaram, que legal, agora vamos lá conhecer a estrutura de vocês, né? E de repente foi Uau! o pessoal de São Paulo para Piracicaba. Eu falei, como é que eu mostro uma estrutura de duas pessoas numa salinha de 25 metros quadrados para atender um banco daquele tamanho, né? E qual que foi a reação deles, Marcelo? Eu foquei na pamonha de Piracicaba, foi minha estratégia, né? Eu comprei pamonha no mercado municipal aqui, fiz um café coado na hora lá no coador de pano,
Então foi uma experiência que eles lembraram depois, por vários anos, assim, eu ia ao banco e toda reunião eles me falavam: vocês têm que ir para Piracicaba comer a pamonha e tomar o café. Olha, Marcelo. Então, acho que eles ficaram focados nisso e não prestaram muita atenção no espaço, mas o incrível foi que o resultado veio, a gente se tornou um dos principais canais de venda do banco, lá naqueles primeiros anos, e de lá para cá, o crescimento sempre foi muito pautado assim, a gente executava, entregava valor e aí ia crescendo, até a gente, e o escritório representou muito isso, Elias, então, foi muito pé no chão, tanto que a decisão, né, de vender para o BTG em 2019 foi uma decisão muito estratégica. A gente fez antes disso fizemos duas captações via equity crowdfunding. Fomos uma das primeiras empresas no Brasil a fazer isso, e depois com a entrada do BTG a dar saída para 100% dos sócios. Então foi uma história construída assim, com muito pé no chão para a gente chegar até aqui. Muito legal, viu, Marcelo? E Marcelo, só para quem não sabe, o que que é o crowdfunding e o que que é o pivotar, os termos, né, de startupeiros, né? Ah, beleza, beleza. O pivotar é quando você dá, né, como a gente usa aqui a expressão no interior, é dar o cavalo de pau, né? É quando você, ou virar 180 graus, é quando você está indo numa direção e fala, caramba, não parece que não é por aqui não está dando certo, então você puxa o freio de mão e vira a empresa para um caminho, um modelo de negócio, para um outro caminho está mostrando, né, ou tem uma perspectiva de melhor resultado. Esse é o tal do pivotar. E o crowdfunding, a gente conhece mais popularmente como a vaquinha virtual, né? Então, toda vez que alguém está captando recurso para alguma finalidade e precisa de muita gente para botar dinheiro nisso, faz uma vaquinha que a gente já conhecia antes, agora elas são virtuais. E no equity crowdfunding, ele é uma vaquinha onde você não só coloca o dinheiro, mas você se torna sócio da empresa. Então é um modelo um pouco diferente, né? Não é aquela vaquinha que você só coloca o dinheiro para ajudar. Aqui não, você pode ter um retorno financeiro, e esse é um modelo hoje que está, né, em alta. Muitas empresas iniciantes ou startups, como a gente fala, têm captado nesse formato investimentos, né? Obrigado, Também, Marcelo. Marcelo, vocês estão aí, né? Pelo que eu acompanhei, em 25 estados, né? Do Brasil, enfim, né? Aqui são 26 mais o Distrito Federal. Como é que Isso. se conversa com tanta gente, né? Com tantos continentes, países dentro de um país único, né? Com 25 estados, culturas diferentes, hábitos diferentes. Como é que se faz isso? Eu acho que uma coisa que pelo menos sempre me motivou, né, tentar buscar formas diferentes de fazer algo que sempre foi feito do mesmo jeito. Então, o mercado imobiliário, você, né, citou ele como uma commodity, e de fato, o mercado imobiliário ele é uma indústria trilionária, né? Se olha, não é só aqui, no mundo todo, mas ela é uma indústria ainda muito conservadora, né, e que se move lentamente. Então, quando você olha, né, como você compra um imóvel, como você aluga um imóvel, a inovação você percebe que ela é muito lenta, né? O processo de compra ainda é muito lento. E eu sempre olhei para isso com uma ansiedade enorme para fazer diferente. E eu acho que talvez a grande sacada aqui do que a gente faz na Resale, porque no final do dia o que a gente faz aqui é vender os imóveis que são retomados, né, pelos bancos, ou imóveis de governo, que o governo está desmobilizando o patrimônio e está vendendo esses ativos. Eu acho que é muito aquela a anedota do sapo surdo que está subindo a montanha, né? Todos os sapos estão falando com ele e tal, e ele não dá ouvido, porque ele é surdo, até que ele chega ao cume da montanha, né, sem ouvir ninguém. Eu acho que isso é uma característica de quem inova de maneira transversal. Apesar de ter um pouco de bagagem do mercado imobiliário dos últimos anos, eu nunca me senti alguém nascido no mercado imobiliário. Assim como, né, então eu digo, eu não tenho a visão natural que alguém do mercado imobiliário tradicional tem, assim como eu não tenho a visão de leiloeiro, porque eu não sou leiloeiro, não tenho a visão do banqueiro, porque eu não sou banqueiro, e isso me permite tapar os ouvidos e Claro. prestar atenção no que os clientes falam. Imprimir o Então, teu acho que DNA, né? Imprimir o teu DNA no negócio, né? exato. E que é basicamente o seguinte: não subestimar os clientes.
né? No começo me falavam muito isso, quem é que vai comprar um imóvel 100% à distância, sem nem ter contato com vocês? Né? Hoje, 50% das vendas que a gente faz na plataforma são de pessoas que entram, escolhem um imóvel, compram e pagam tudo online, né? Sem a necessidade de um corretor ou de um leiloeiro. Então, a gente tem que, acho que o grande segredo é não subestimar os clientes e estar disposto a tentar o diferente sem estar amarrado, né, no corporativismo de uma categoria. Então, acho que essa liberdade é o que permitiu a gente crescer e conseguir atender o Brasil inteiro, né? Legal. Sabe, Marcelo, eu estava lembrando aqui quando eu fui visitar o Resale, e eu lembro do cuidado que vocês tinham com os detalhes, detalhes desde o nome da porta até a relação com a cidade, até as histórias que vocês queriam contar ali. Marcelo, eu fiquei daquele dia pensando muito. Tudo bem que estava estampado na parede, mas quem que são suas inspirações? Porque assim, o que me parece é que você é um cara inconformado. Se você fosse conformado, você não teria feito o que você está fazendo, né? Então, quem que são suas inspirações e qual a importância delas na sua vida? Ao longo da minha trajetória, assim, como empreender é um ato muito solitário, né, na maioria das vezes, eu, apesar de ter, né, obviamente, assim, alguns ícones que eles, para mim, simbolizam, né, outros inconformados que fizeram diferente, eu acho que eu acabei criando uma espécie de crowdfunding de inspirações, né? Eu pulverizei as minhas inspirações em todas aquelas pessoas que cruzaram o meu caminho e de alguma forma deixaram uma contribuição. E é curioso, porque tem muita gente que quando eu encontro e eu falo, olha, você foi o padrinho da Resale, as pessoas, mas como assim, né? Eu sempre tive muita sorte de encontrar gente que queria me ajudar. Então, ao longo da minha trajetória, assim, pessoas que às vezes com uma frase, com uma colocação, eu acho que essa talvez seja a minha maior capacidade, assim, de absorver a ajuda que eu recebo, mesmo que a pessoa não perceba que está me ajudando. Então, acho que isso, mais do que olhar, né? Então, eu tenho no Da Vinci, talvez a minha maior inspiração, assim, né? Eu sou fascinado pela história dele, pela capacidade, né, de misturar arte, ciência, e como isso, né, fez o segundo Da Vinci, né, da nossa era moderna. Talvez o Steve Jobs tenha feito isso de uma outra forma, mas eu acho que a grande, embora esses sejam ícones que eu admiro demais, mas no final do dia, assim, todo mundo que passou e deixou aqui uma semente de conhecimento comigo é o que me inspira. E depois poder voltar com essas pessoas e dizer, olha, a gente conseguiu por causa daquilo que você me falou. Acho que isso é o que mais me dá motivação para seguir em frente. Sensacional. E só aproveitando, Habib, é, a dica que fica aqui é do livro do Walter Isaacson, né, que é do Leonardo da Vinci, e que ele também faz referência ao Steve Jobs. Mas além dessa biografia, eu recomendo ler todas as do Habib aí, né, Habib? Não, com certeza, por favor, né? Vamos, vamos advogar em causa própria, né? Senão já viu, né? É isso aí. Agora, Marcelo, tem um detalhe assim que me chamou muita atenção, porque antes de iniciar com as biografias há um pouco mais de 20 anos, eu fui repórter esportivo e cobri É, muitas maratonas, né? é, E o maratonista, ele está sempre. O maior adversário dele é ele mesmo, né? Porque sempre tem um tempo a ser batido, né? E tudo mais. E aquela oscilação, né? De momento, de motivação, de inspiração, de garra, né? Enfim, tudo aquilo. Claro que você tem um público ali, né? Alguns inspiradores ali, vai, pega água, não sei o quê e tudo mais. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, né? Do esporte, que você é um esportista nato, um maratonista, e realmente maratona não é para amador, né? O que que a maratona e o esporte em si trouxeram, né, de características importantes que você agarra aí na tua vida pessoal e profissional? de alguma forma, assim, o esporte ele entrou na minha vida muito, nasceu junto, né, a paixão pelo esporte que eu pratico hoje, junto com a Resale, com essa última empresa. Até então, eu sempre fui muito sedentário, só trabalhava, só trabalhava, só trabalhava, né, e não investia em mim.
E aí, nessa transição, né, da criação da Resale, foi uma época que eu voltei mais a Piracicaba, tanto que eu montei empresa aqui, todas as outras empresas que eu tive foram fora daqui, Belo Horizonte, São Paulo, e a Resale eu decidi que ia estar onde eu morava, porque se era uma empresa online para atender o mundo todo, ela ia estar onde eu morasse. E aí começou assim, e uma das formas de administrar minha ansiedade naquele momento de recomeço foi começar a correr, né? Então, comecei caminhando, depois comecei a correr e descobri na corrida uma paixão. E a maratona, né, que são os 42 quilômetros, 195 metros, né, ela me permitiu viver uma situação, a própria corrida de uma forma geral, que eu sempre fiz uma analogia com a vida empreendedora. Durante o empreendimento, né, quando você começa ele, você não sabe quando é que vai vir o êxito, né? Então, a corrida não, a corrida ela me dava o começo, o meio e o fim. Então, aquela sensação, né, de ser resiliente, de aguentar as dores, de persistir, mas saber que ao final eu ia ser recompensado, né, com a medalha, isso me fortaleceu muito emocionalmente para entender o que é correr a maratona do empreendedorismo, o que é da carreira profissional, né? E aí, junto com a maratona, que eu amo fazer, acabei indo para outros esportes também, que para mim tem coisas muito parecidas. Então, a escalada tem isso, né? Você escalar, ela não é uma questão só de chegar ao cume, é como você faz todo o processo, né? É, também o mergulho livre, que é outra experiência incrível, né? Mergulhar em apneia, que exige muito também, né, do emocional. Então, são esportes que se mudaram a minha vida mesmo, assim, em termos de equilibrar a qualidade de vida e também essa sensação, né, de você. Eu tenho um mantra que eu faço durante os momentos mais difíceis da corrida, que é, né, eu me preparei, eu posso, eu já fiz. Então, isso é o que eu sinto também na vida, né, no dia a dia, assim, se eu estou aqui é porque eu estou preparado, é porque eu posso fazer e aí eu realizo. Então, isso acabou se incorporando na minha vida. Ah, muito bacana, Marcelo. Marcelo, eu estava pensando aqui, né? Você contou da importância dos mentores na sua vida, você não usou exatamente esse termo, mas hoje você é mentor também, né? Você está aí numa faculdade, correto? Correto. Né? Como que é esse trabalho? Como que está sendo isso? Para quem que é? Conta para a gente esse desafio aí. De alguma maneira, assim, informalmente, eu sempre fui procurado, né? Eu acho que sempre tive, primeiro, um prazer imenso em compartilhar com quem quer que seja a experiência. Então, quando as pessoas me procuram, o que você acha que eu devo fazer? Eu sempre gostei muito disso, fiz de maneira informal, faço ainda, né? Tenho rotinas de mentoria com pessoas que me procuram sem estar vinculadas em nenhuma instituição para conversar, adoro fazer isso. Mas aí esse ano veio o convite da EBAP, eles estavam lançando o primeiro programa de mentoria para o time da graduação, que é um desafio, né? Porque é a molecada que está saindo do ensino médio e entrando na vida acadêmica, né? Então, você tem de tudo ali, né? Desde quem está tá tendo que lutar com a história de minha mãe não faz a lição de casa, né? Assim, os desafios são muito interessantes. Então, eu estou na primeira turma, a gente está começando agora, acaba em final de julho o primeiro programa. Então, eu estou mentorando um rapaz do quarto semestre de graduação, lá do Rio, e está sendo incrível, assim, tivemos os primeiros encontros, muito legal, e ainda mais, acho que demos muita sorte, né? Eu, por pegar alguém que é um cara super dedicado, que está empenhado, né, nas empresas da família para ser o sucessor, mas que tem uma visão empreendedora, então diz que me escolheu também por esse motivo, e falou, não queria alguém que viesse falar, tenho 30 anos de banco, né? Ele falou, eu queria alguém que exatamente tivesse essa. Então está sendo uma troca. Acho que no final das contas eu vou aprender mais com ele do que o contrário, mas está sendo. E é legal porque aí tem toda a estrutura da FGV por trás, ajudando no processo. Então, essa está sendo uma experiência muito rica, além das que eu já tenho, né, informais aqui. Aí, Marcelo, só aproveitando esse gancho, você pensa em mentorar startups algum dia, alguma coisa assim, não? Sim, eu invisto em algumas, né? Então também
paralelamente à vida empreendedora aqui, eu também faço meus investimentos como investidor anjo, então participo, né, de algumas startups ajudando os empreendedores também, que estão no estágio anterior ao nosso aqui, né? É, mas eu acho que esse caminho da mentoria e principalmente quando você investe, tem uma característica, eu tenho um sócio, um grande amigo, que ele falava um negócio muito interessante, né? Ele falou, às vezes eu só invisto numa empresa porque o empreendedor é obrigado a me atender. Então, eu achava isso ótimo dele. Tanto é que assim, é incrível, né? Assim, às vezes eu estou em reunião, mas se liga um sócio, realmente assim, é o único. Espera aí que esse eu tenho que atender, né? Então, Sensacional. eu acho que quando você investe numa empresa, independente dele ter que te atender, acho que o maior é que você tem um compromisso de fazer aquilo dar certo. Então, acho que as mentorias onde você coloca dinheiro, elas criam um vínculo diferente, né? Sem dúvida alguma. Marcelo, a gente estava comentando também, eu tive a honra de lançar, né, meu livro mais recente, que é do Dr. Emílio Callas, né, do Grupo Callas, uma grande incorporadora, construtora e tudo mais, e eu ali pude viver um pouco mais esse mercado e vi o que os juros, né, representa na comercialização do imóvel, né? O Brasil é ruim de juros, né? Infelizmente, né? É ruim aqui. Mas, assim, às vezes um juros elevado onera 300, R$ 400 uma parcela, e isso pesa no bolso, né? Como é que o mercado hoje está tentando minimizar ou combater esse tipo de situação? Eu acho que tem, Elias, duas pontas, né? Tem o crédito para quem vai comprar, né, no final do dia, e é o consumidor na ponta, e você tem o crédito para o empreendedor, né, para o incorporador, para o Perfeito, construtor. é claro. Muda de. Quando a gente compara o crédito imobiliário a outras linhas de crédito, ela, pensando na cabeça do consumidor final, ela é uma das mais baratas que a gente tem, né, no Brasil. A razão muito simples, né, a garantia é o próprio imóvel, então isso permite, né, que as taxas de juros sejam menores. A gente tem a fonte de recurso desse dinheiro, né, ou como a gente chama no mercado, funding, né, para o crédito imobiliário. Ele é um funding barato, porque em grande parte ele vem da caderneta de poupança ainda, né, que tem um rendimento muito baixo, então você consegue ter uma taxa menor. Então, enquanto a gente está falando, né, de taxas, capital de giro ou outras linhas de crédito, né, de 2,5% ao mês, aqui a gente está falando de crédito imobiliário 9% ao ano, 9% ao ano. Então, ele é uma ferramenta, ainda assim, se comparado a outras, ainda com um custo muito baixo. E não tem jeito de ser mais barato, assim, acho que essa é a realidade, né? Pelo contrário, há uma expectativa de escassez de recursos da caderneta de poupança, então, se isso acontece, a fonte de recurso de dinheiro passa a ser o mercado de capitais ou a securitização, né? Que são outros papéis que também têm garantia imobiliária e que aí a taxa de juros vai ser maior. Então, eu acho que da ponta do consumidor, a gente tem juros para o padrão brasileiro, obviamente, né, sem comparar com outros mercados, com o padrão brasileiro baratos. O desafio aqui, ele está muito mais nos três pilares, né, para alguém que vai tomar crédito, que é confiança na economia, renda e emprego, né? Porque ninguém entra no financiamento de 35 anos se não tiver minimamente esses pilares azeitados. Então, o grande problema é esse: uma economia que não, né, que não tem estabilidade ou risco de desemprego faz as pessoas evitarem o crédito ou financiamento. Agora, na ponta do incorporador, esse sim eu acho que enfrenta um desafio de ser, por assim dizer, dependente unicamente dos bancos, né? Então, a sorte é que o brasileiro é muito criativo e não desiste nunca, né? Então, vai buscando outras formas de se alavancar para conseguir lançar empreendimentos. Porque ou você é muito grande e o banco te oferece linha de crédito, ou se você for médio e pequeno, você tem uma dificuldade maior.
mas aí eu acho que a gente está vivendo agora uma disrupção nessa frente, que é a possibilidade, né, da tokenização de ativos imobiliários. Eu acho que a gente está começando a experimentar, ou então o crowdfunding, né, como eu falei, para captação de recurso para a empresa, poder ser usado para captar para empreendimentos, também de forma, obviamente, né, não aventureira, mas regulada pela CVM. Então, acho que assim, o mercado hoje está vivendo um pouco mais de inovação nessa ponta de captação de recursos para quem vai construir, porque esse realmente, eu acho que é hoje quem mais sofre são os empresários que querem lançar empreendimentos e ficam, né, dependentes dos grandes bancos. Para o pessoal que está pensando em mudar de profissão, de carreira, abrir um negócio, quer montar uma startup, eu não imagino que seja um caminho fácil, não é um caminho gostoso, assim, né? Acho que deve ter muita coisa boa, mas deve ter muita coisa ruim. E deve dar vontade de desistir às vezes. E o que que você sugere para essas pessoas, Marcelo, antes de fazer essa tomada de decisão? Eu acho que assim, quem sempre viveu no mundo corporativo, né, ou quem sempre teve um emprego fixo, CLT, com dinheiro na conta, acho que assim, abrir mão disso para empreender é uma decisão muito arriscada e que eu não recomendo. Então, assim, é o tipo de coisa que você fazer sem experiência, né, sem ter algum mínimo de vivência, eu não recomendo. Então, aquela ideia, né, quero ser o meu próprio patrão, não quero ter que prestar contas, assim, esquece que isso é uma lenda urbana, assim, você vai trabalhar muito mais, você vai... então, além do que, a gente tem uma expectativa, né, de querer que as coisas funcionem perfeitamente. Então, muitas vezes, quem toma esse tipo de decisão erra a mão, gasta mais do que precisaria gastar, e aí perde todo o dinheiro, às vezes dinheiro de uma vida que economizou no empreendimento. Então, acho que empreender, se você tem um histórico como CLT, né, como CLT, ele tem que ser algo que você vai experimentar, mas sem perder mão da galinha dos ovos de ouro ali, que é o seu emprego. Então, mantenha ele, né? Ou então faz isso, se for um casal, se for uma dupla e quer fazer isso juntos, um segura as pontas com o emprego fixo e o outro vai arriscar aos poucos para vocês saberem onde estão. Assim, não vai todo mundo para montar um negócio próprio. Acho que essa é a primeira coisa. E para quem, né, está às vezes começando a carreira e quer já empreender, né, então é muito comum hoje nas faculdades você já ter, não é à toa que a gente tem as aulas, né, focadas em empreendedorismo, porque muita gente já quer sair e montar o próximo Spotify, né, quer montar o próximo Netflix, né, terminando a graduação eu já vou ser CEO da minha própria empresa. Passar pelo mercado corporativo também é importante, porque você aprende coisas que eu, por exemplo, não aprendi, que é o relacionamento interpessoal, né, como é lidar com outras áreas. Então, acho que não é de todo ruim passar pelo mundo corporativo se você tem o sonho de empreender. Mas, em todos os casos, vai com cautela, não faz movimentos muito bruscos, porque essa vida não é fácil e leva-se muito tempo para a gente alcançar o sucesso. Sensacional, Marcelo. Eu lembrei de um livro que eu li recentemente, que é Como os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Tem um exemplo que eles dão lá do John. Você já leu esse livro, não? Não, não li, mas já E, anotei. excelente, excelente. E tem um exemplo que ele dá do John Legend. O John Legend, né, é um cantor famoso, músico e tal. E ele trabalhava no mercado de capitais, ele trabalhava no mercado financeiro. E ele Uhum. começou ali no mercado financeiro e tal, e começou a cantar tal, mas ele continuava no mercado financeiro, porque ele falou, não vou largar isso, porque se não der certo, eu vou perder meu dinheiro, então eu não, vou perder minha fonte de sustento. Ele demorou muito, ele já estava fazendo sucesso e ainda trabalhava no mercado financeiro por seguir esse plano que você falou, ele foi aos poucos arriscando, né? Então é muito bacana isso que você está falando, Marcelo, porque eu estava achando que você ia falar, não, ó, vai, é isso mesmo, arrisca tudo, e você deu uma resposta que eu não estava esperando e eu acho muito É. interessante. E desculpa, Rabi, tá com você. Eu só queria fazer Não, essa não, mas até, observação aí até se e o Marcelo recomendo o tiver livro. algo para comentar sobre isso, Marcelo. É porque é claro que, né, assim, quando você está dentro da empresa e chega um momento em que você tem que tomar uma decisão, né? Determinados momentos, assim, eu não tenho dúvida disso, que o meu sucesso, né, empreendendo, ele veio a partir do momento que eu foquei.
Porque quando você foca, a tua mente ela abandona, né, as distrações para você tentar olhar para aquele negócio e fazer como é que eu faço isso dar certo. Então, é inevitável que em algum momento você tenha que tomar a decisão, né, do foco, para onde é que eu vou apostar agora, mas não dá para fazer isso na largada, porque na largada talvez você tenha que, de novo, né, o tal do cavalo de pau, você vai ter que dar vários cavalos de pau. E nesses momentos, isso pode significar ficar sem renda, né? E como é que você fica sem renda, né? Se você tem mesmo que você seja sozinho, pior ainda se você tiver família, como é que você banca isso, né? Então, é difícil dar cavalo de pau quando você tem muito a perder. Então, é importante passar esse momento de estabilizar o negócio, de validar o modelo, né? Validar o modelo é quando ele sai da tua cabeça e começa a entrar dinheiro na conta, né? Então, olha, eu tinha uma ideia, parece que ela é legal, mas ela não dá dinheiro. Esquece, isso não vale nada. Ah, eu tenho uma ideia, fiz ajustes, agora está dando dinheiro. Opa! E se eu me dedicar mais aqui, pode dar mais dinheiro a ponto de eu poder abandonar o meu emprego. Aí, beleza. Mas antes disso, realmente tem que ter muito cuidado, porque senão você está. Claro que, né, assim, a gente costuma descrever o empreendedor como alguém que anda a 350 quilômetros por hora no circuito oval da Indy a 1 centímetro do muro, né? É, mas poucas pessoas não vão se arrebentar no muro. A gente vai ouvir as histórias de quem não se arrebentou. Então, mas muita gente ficou pelo caminho e com dívida depois e com relações desfeitas. Então, vai com calma, porque felizmente agora a gente vive mais tempo. Então, se não se realizar aos 20 anos, pode deixar que aos 30, 40, 50, 60, 70 ainda dá tempo. Então, não precisa ter muita ansiedade, não. É verdade, você trouxe esse ponto do início, né? O início é onde a gente fica mais suscetível ao erro, né? E o erro pode ser fatal, né? Custa caro e pode ser muito fatal nesse aspecto. Agora, Marcelo, assim, estou até convidando quem está nos acompanhando aqui para conhecer, né, o portal da Resale, porque esse teu olhar, né? O fato de não ser um especialista, né? Você não vir de dentro do mercado, realmente fica muito visível quando a gente entra no teu portal, porque aquilo realmente eu me senti mais dentro de uma loja do que, né, algo poluído de uma imobiliária, enfim. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque tem clube de vantagens, né? Algo, né, super, né, me chamou a atenção entrar, ver o que que era aquilo, compra coletiva também. Fala um pouquinho sobre esse portal. O mercado que a gente atua, né, que a gente batizou de outlet imobiliário, ele nada mais é do que, como eu falei um pouco antes, dos imóveis que foram retomados pelos bancos em operações de financiamento que não deram certo, ou outros ativos que, de alguma maneira, empresas ou governo estão desmobilizando, né? Então, por exemplo, pega um banco que não usa mais agência de 500 metros quadrados, né? Todo mundo é digital, então os bancos estão fechando agências. Então o banco vende a agência para se capitalizar, porque ele não precisa mais daquele espaço. Isso acontece com um número enorme de empresas e de outros segmentos. Então, quando esse imóvel, né, seja retomado pelo banco, ou seja esse de desmobilização, eles vão ao mercado, eles vão com desconto, né, ou com deságio, como a gente costuma dizer. Até a gente existir, esse mercado ele era 100% centrado em leiloeiros, ou seja, você só comprava esse tipo de imóvel se você participasse de leilão. Então, o que que a Resale é? Na verdade, a gente é um grande agregador desse tipo de oportunidade, que você pode comprar em leilão, porque alguns têm que ser vendidos em leilão, uma questão legal, mas você também pode comprar ele direto do banco, como se estivesse numa imobiliária comprando direto do proprietário, né? Então, a ideia foi a gente agrupar isso, né, num lugar só. Então, a gente tem compradores que são aqueles super especialistas em leilão, que já operam leilão há muitos anos, mas 61%, 62% da nossa carteira de compradores, por exemplo, nunca tinha comprado em leilão. E qual é a vantagem desse negócio? É que se você compra barato, e isso é uma máxima do mercado imobiliário, você quer fazer bom negócio, você não faz quando você vende, você faz quando você compra. Então, você comprar um imóvel com 50% de desconto, significa que se você revender ele ainda que abaixo do valor do mercado, você tem um ganho significativo. Se você alugar ele, o aluguel ele vai ter uma rentabilidade muito maior, porque você pagou mais barato e vai alugar pelo preço de mercado.
né? Então, isso acabou atraindo muita gente que não que conhecia, mas não fazia negócio nesse mercado. Isso permitiu que a gente democratizasse mais o tema. Então, essa preocupação, né, de ser um site que fácil de navegar, de trazer todas as informações para quem está buscando, ela foi uma decisão que a gente tomou lá atrás para exatamente simplificar o acesso. E agora, né, a gente está fazendo movimentos para ampliar também, né, permitir que pessoas que tenham imóveis com dívida, imóveis com problema na documentação e que não conseguem vender no mercado tradicional também possam vender aqui com a gente. Então, agora a gente é um movimento que até em primeira mão eu estou falando aqui, porque é um negócio que a gente vai lançar ainda agora, para os próximo mês, que é levar essa ferramenta que ajudou, né, o Banco do Brasil, por exemplo, a vender quase 7 mil imóveis, a vender um imóvel enrolado que ela tenha, ou, né, ou vender para um investidor que vai regularizar esse imóvel. Então, a gente aposta que a plataforma ela ajuda não só quem quer fazer um bom investimento imobiliário, mas também como quem está precisando vender rápido um imóvel e não consegue fazer isso por algum problema. Também, Habib, chamou a atenção ali o Venda Nossos Imóveis. Quer dizer, um comprador pode ser um vendedor também de um imóvel da empresa, da Resale? Sim, porque no nosso modelo de negócio, a gente, no final do dia, a gente tem, quem vende os imóveis não necessariamente é resale, né? Quem vende os imóveis podem ser imobiliárias, corretores, leiloeiros. Então, hoje a gente tem cerca de 2 mil corretores, por exemplo, que parte dos imóveis que eles vendem são nossos. Então, eles atuam no mercado tradicional, mas eles também trabalham a venda dos nossos imóveis. Então, inclusive, tem corretores que passaram a se especializar nesse negócio, alguns até começaram a se tornar investidores, né, comprar para revender. Então, a gente, no final, assim, a gente conecta todo esse ecossistema, assim, apesar de não sermos da indústria, né, não termos nascido da indústria do leilão ou da indústria imobiliária, ainda assim a gente conecta todo mundo debaixo da gente, ou seja, a gente é um modelo mais de inclusividade do que exclusividade, né? A gente abarca todo mundo para poder também ganhar dinheiro e gerar renda com isso. Sensacional. Marcelo, só para quem não sabe, quais os cuidados que você tem que tomar com esse tipo de imóvel quando você vai comprar e como que a Resale ajuda isso? É importante você entender, né? Assim, eu diria que em todos os casos, sem exceção, exceto quando é um imóvel desocupado, que a gente tem aqui também, ponta de estoque de incorporadora, por exemplo, né? Às vezes a incorporadora lançou um empreendimento, sobraram ali 10 unidades e ela está vendendo num preço menor, então você compra, entra e mora, né? Então, tirando esses imóveis, todo imóvel que vem de banco, ou mesmo de governo, você precisa ter um advogado assessorando o processo. Então, a gente nunca recomenda que a pessoa que está entrando nesse mercado, até porque mesmo quem está há muito tempo, tem essa prerrogativa, tem um advogado, um escritório assessorando, que é para poder entender a documentação, ver quais são os ônus que você, né, está comprando junto com o imóvel, embora a maioria deles sejam vendidos sem dívida, mas é importante ter um olhar, né, de um especialista para isso. O nosso papel é trazer o máximo de informações que o vendedor tem para facilitar essa pesquisa, mas isso não exime, né, a necessidade de ter um advogado assessorando, e especialmente advogados locais, né? Então, nós temos investidores que compram no Brasil inteiro, mas é importante você ter um advogado da localidade onde está o imóvel, porque ele vai entender ali muitas vezes se você precisar ingressar com algum tipo de ação para desocupar o imóvel, por exemplo, ele conhece a cabeça do juiz, né, da comarca, então é importante ter essa proximidade e contratar um especialista aí para assessorar. Marcelo, o papo tá bom aqui, mas a gente tem um tempinho aqui, senão a galera vai debandar, hein? Senão a gente cruza o tempo aqui e aí já era. Mas, Marcelo, eu queria agradecer aí pela conversa, tudo, e queria saber se você tem alguma mensagem final aí pra gente. Olha, primeiro agradecer demais aí, dizer que foi um privilégio poder estar aqui com vocês. Sempre, eu diria que qualquer papo ele só fica bom dependendo das perguntas, então, né, muito obrigado aí pela generosidade de vocês, pelo convite. E dizer, né, acho que para quem está ouvindo, principalmente aí com o olhar, né, do empreendedor, para que, né, assim, use, né, essa energia, essa vocação que você acha que você tem e que pode ter para isso, não deixe essa chama apagar,
mas faça isso com muita parcimônia, né, com muito pé no chão. A gente está muito acostumado a ser impactado, né, principalmente hoje com as redes sociais, com casos de sucesso que acontecem do dia para a noite. Isso não é verdade, assim, é raríssimo, né? Normalmente as empresas que a gente admira e que crescem, elas têm décadas de existência, então não tenha pressa de construir o seu caminho. Se você não está empreendendo e está começando a carreira profissional agora, não tenha pressa de conquistar as coisas. A gente vive num mundo competitivo, mais difícil do que os nossos pais e avós viveram. Então, né, tenha paciência, faça o seu melhor, que o sucesso ele vem, porque ele é o resultado final, ele, com muita dedicação e empenho, ele vai chegar de alguma maneira. Então, não atropele, não busque atalhos, que o resultado vem. Olha, Marcelo, foi um papo assim altamente enriquecedor, né? Parabéns aí pela tua conduta, pela tua postura, pelos valores que você pratica, né? Pelo alto grau de conhecimento. E, enfim, aqui o filó é isso, né? A gente sempre costuma brincar que cada um traz sua cadeira e deixa a cadeira aí. Vai embora, mas deixa a cadeira, porque quando quiser é só chegar. Agora, eu vou precisar fazer uma pergunta. O Gabriel é candidato a vereador, a deputado aí, porque ele já trouxe todo mundo de Piracicaba, não sobrou ninguém. Olha, vamos descobrir em breve, viu? Em alguns Sou dias. não, sou não. Sou fã de Piracicaba, sou. E do Marcelo também, viu? Ah, Consul ganhou mais um fã aqui, ganhou mais um fã. Obrigado, viu, Marcelo? Filó, Obrigado. Filó é nosso. Obrigado e parabéns aí pela história de vocês. Obrigado, Valeu, gente. Marcelo. Parabéns pelo Filó. Muito obrigado. Habib, olha, outro programaço aqui, outro bate-papo maravilhoso e realmente parabéns aí pelas escolhas que você tem feito. Valeu, Habib. Tá vendo? Até a cidade onde o peixe a cidade onde o peixe para e a terra da pamonha só Ah, tem gente boa, viu, Habib? com certeza. E o pessoal tem que fazer o que aqui no Filó para ajudar a gente? Bom, tem que entrar em contato com a gente, tem que seguir a gente nas redes sociais, que é no @Filó, o podcast. Estamos também lá no LinkedIn e no Instagram. E Marcelo, para quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais sobre a Resale, como que faz? Bom, quem quer fazer bom negócio, comprar imóvel barato, acessa aí a resale.com.br, que em belo português se escreve Resale com S, resale.com.br. E nas redes sociais eu estou lá no Instagram como Insta Marcelo Prata e no LinkedIn como Marcelo Prata, me acha lá. Muito bom. Gostei desse fechamento, viu? Foi fechamento de Habib esse aí. Quem quiser fazer bom negócio, hein? Essa foi uma aula. Obrigado, Marcelo. Bom, obrigado, Vai ser sempre Marcelo. um prazer recebê-lo. Habib, tudo tranquilo então? Tudo Vamos tranquilo, seguir, né? Habib. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por estar conosco e até o próximo Filó. Tchau, tchau.